Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e hoje a gente vai ver que nada nesse mundo se cria, tudo se copia. Ou quase isso. Afinal, todos aqueles grandes heróis do passado que tantas alegrias nos deram e ainda dão, podem ter mais em comum do que a gente pensa. Ou vai dizer que você nunca assistiu ou leu um super-herói em ação nos gibis e teve a impressão de já ter visto aquela cena em algum lugar. Então, se você quer saber se tudo no universo dos super-heróis é mais do que uma mera coincidência, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, Fábio, tu tá atrasado pra escola! E olha só, esses dias por acaso eu tava lendo uma revista dos Guardiões da Galáxia da Marvel, no caso o gibi Guardians of the Galaxy anual número 1 do volume 4. E aí, por acaso eu acabei me deparando com um personagem mais do que curioso, principalmente para quem curte os anos 80. No caso, esse herói era o Príncipe do Poder, que, como vocês já devem imaginar, é simplesmente um sósia do He-Man dentro do universo Marvel. O curioso super-herói conta a história dele pro semideus Hércules, que é outro personagem bem legal, e nessa a gente fica conhecendo o planeta Múscula, no reino de Noblor. E aí o Príncipe do Poder conta sobre o nascimento de duas crianças gêmeas dentro da família real do planeta. Um desses bebês tinha um brilho-herói que foi batizado de Majestar, e aí ele foi criado pelo rei para se tornar um guerreiro e defensor do reino. Enquanto o segundo bebê, sem ter nada demais, foi dado para uma outra família criar e se tornou um trabalhador especializado em clipes de papel, por mais absurdo que isso possa parecer. Aliás, absurdo dos bons é o adjetivo mais do que correto para essa aventura maluca e muito divertida dos Guardiões da Galáxia. Vale muito a pena. E se alguém tinha alguma dúvida de que temos aqui um herói criado a partir de um negativo do He-Man, ele grita pelos poderes de Noblor e se transforma no tal Príncipe do Poder. Tudo isso para enfrentar o vilão Rapsculion, que obviamente é cuspido e escarrado o Esqueleto. E o vilão ainda tem um bando de capangas com visuais bem típicos de Eternia e que ainda por cima se chamam Evil Warriors. Bem sugestivo, diz aí. Bom, a história toda é inspiradíssima, olha, vale a pena demais, principalmente para quem curte o He-Man e os Mestres do Universo. E a história inclusive passa pelo Castelo de Grayskull, ou quase isso, passa pelo Gato Guerreiro e muitos outros personagens e também vários pontos turísticos de Eternia. E pode deixar que eu não vou contar mais detalhes ou mesmo o final da história para vocês, já que uma leitura é mais do que obrigatória para quem gosta do He-Man. Olha, o caso é que essa história me fez pensar que nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Tem horas que pode ser paródia, tem horas que pode ser plágio puro, tem horas que pode ser homenagem e até mesmo aquela coxa de retalho com várias referências de criações que a gente conhece. E olha, eu acho que nem o He-Man escapa dessa, dá uma olhada. Afinal, um dos fatos mais notórios sobre o He-Man é que muita gente atrela o personagem ao Conan o Bárbaro, que foi criado pelo Howard Howard e protagonizou vários contos e publicações pulps e que ficou mundialmente conhecido a partir de 1982 com o primeiro filme estrelado pelo Arnold Schwarzenegger. Conan, o que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres. E realmente a Mattel ia criar uma linha de figuras do Conan, mas quando viu que o filme não tinha um público lá muito infantil, abandonou a ideia. E foi assim que ela partiu para a linha de brinquedos do He-Man e os Mestres do Universo, que também fez sua estreia para o mundo em 1982. Tem gente também que compara o He-Man com o Thundar o Bárbaro. Muita gente vê semelhança entre os dois personagens, principalmente no visual e também naquele estilo espada e feitiçaria misturado com tecnologia. Os Bárbaros. O ano é 1994. E olha, não dá pra negar, talvez a galera envolvida na criação dos protótipos do He-Man e o resto dos personagens ali por 1981, talvez realmente tenha dado uma olhadinha em alguns episódios do Thunder, já que o desenho animado da Hub Spears foi ao ar entre 1980 e 1981, época em que os escritórios de criação da Mattel estavam pegando fogo lá na Califórnia.
E olha, talvez o desenho do He-Man que estreou em 1983 pelas mãos da Filmation tenha buscado inspirações, em desenhos ainda mais do passado. E obviamente, se falou em desenhos antigos, falou em Hanna-Barbera, já que o estúdio foi um dos pioneiros na criação de super-heróis exclusivos para televisão. E já notaram que o He-Man tem várias semelhanças com o My Thor? Inclusive esses dias eu fiz um vídeo aqui no canal e várias pessoas comentaram a respeito disso. Mas vamos dar uma olhada. Heróis com visual pré-histórico bárbaro casca grossa, no melhor estilo tanguinha, peitoral de fora e botas, confere. Os dois protegiam a identidade secreta, até mesmo das pessoas mais próximas, e além disso tinham versões civis adolescentes, praticamente se transformando em outros heróis. Confere. No caso do He-Man, ele era o Príncipe Adam nas horas de folga, enquanto o poderoso My Thor tinha como identidade secreta o garoto Thor. Bom, esse confere e a gente não para por aí. Já que enquanto o Adam usava a espada do poder para se transformar no defensor de Eternia, o Thor usava uma clava mágica que inclusive ele erguia igualzinho ao He-Man faria anos depois e com isso se transformava no poderoso My Thor. Thor levanta a clava e transforma-se no poderoso My Thor, assim como Tog num dragão que lança fogo. Juntos, eles se tornam defensores dos fracos e dos inocentes, o poderoso My Thor. Bom, e como dá pra ver, até transformação dos animais parceiros a gente tem na parada. No caso, o My Thor transformava o simpático Tog num poderoso dragão, enquanto o He-Man transformava o medroso Pacato no gato guerreiro. Então, transformações de animais parceiros, confere! E se a gente parar para notar, ainda temos um exemplo de semelhança, ou melhor dizendo, inspiração, no interesse amoroso do My Thor, já que a She-Ra era namoradinha do Thor, enquanto o He-Man tinha uma irmã gêmea chamada Adora, que se transformava na She-Ra, a princesa do poder. Então, não sei, mas talvez mais essa inspiração, confere. Olha, e se não bastasse todas essas semelhanças entre o He-Man e o herói pré-histórico, o próprio My Thor tem ali várias homenagens dentro da origem dele. Já que o My Thor teve o visual e os poderes criados pelo mestre Alex Toth, e ele já tinha clara inspiração em heróis como o Capitão Marvel, hoje conhecido como Shazam, e também o poderoso Thor, o deus do trovão da Marvel. Afinal, na época, lá na época do My Thor, o herói nórdico dividia o corpo com o médico Donald Blake, que se transformava no deus do trovão usando uma bengala para isso. Olha a coincidência. Mais uma vez tenho que transformar minha bengala no martelo mágico. Thor, o deus do trovão. E vai dizer, né? Se você tá assistindo esse vídeo e ainda não tá inscrito aqui no canal, essa nostalgia aí, essa ceninha do Thor, merece, né? Merece a inscrição e também que você badalhe o sininho. Mas voltando pro He-Man, se a gente cavar bem fundo, o herói de Eternia tem várias semelhanças com um outro herói da Hanna-Barbera. Afinal, quem aí se lembra do jovem Sansão e o seu parceiro Golias, hein? No desenho animado de 1967, a gente tinha um garoto e o seu cachorro em busca de aventuras montados numa lambreta que era mó brasa, mora bicho? E por falar no bicho, quando ele pegava, o garoto batia os dois braceletes mágicos e se transformava no poderoso Sansão. Já na sequência, ele transformava o seu cachorrinho Golias num leão gigante cheio de atitudes. E dá só uma olhada na transformação do Sansão e do Golias. Agora é a hora da força de Sansão. Golias, vamos descobrir o que fazem os nossos visitantes. Olhe, estão fazendo qualquer coisa naquela geleira. Está dirigida para a cidade. Eu preciso impedir. Olha, não é que até os enquadramentos parecem bastante com a transformação que o He-Man e o Gato Guerreiro ganhariam décadas depois? Pelos poderes de Grayskull.
Bom, pra mim não tem como negar, mas essa inspiração, confere. Agora eu quero saber, e vocês? Pra vocês, confere? Então, se tá conferindo, deixa aquele like felpudo e bora comentar que eu quero saber o que vocês estão pensando. E quase todo mundo sabe que o He-Man originalmente não tinha uma forma civil. Ele era retratado nas primeiras minicomics que acompanhavam as figuras originais como um bárbaro que recebia a vestimenta e a metade da espada do poder da feiticeira. Tudo para poder enfrentar o esqueleto, que era uma ameaça de outra dimensão com a outra metade da espada. E quem criou o Príncipe Adam foi o grande Mark Taylor, um dos designers da Mattel e também um dos pais do He-Man. O negócio é que no início, o He-Man e o Adam seriam dois personagens separados e só no gibi DC Comics Presents 47, que foi lançado em julho de 1982, quando o He-Man encontrou o Superman, é que o Adam se torna a identidade secreta do He-Man e mesmo assim ele era bem diferente e tinha que entrar no castelo de Grayskull para ativar a transformação. E tem bastante controvérsia, mas parece que essa história do Adam ser o He-Man partiu da galera da DC Comics que escreveu essa primeira história. Depois disso, alguns dão crédito da transformação completa para a galera da Filmation e inclusive o próprio Lou Scheimer, que era grande fã do super-herói Capitão Marvel, tomava o crédito para si mesmo, dizendo que ele se inspirou no Billy Batson se transformando no Shazam para criar a transformação completa do Adam no He-Man, como seria visto em praticamente todos os episódios do desenho animado de 1983. Aliás, se a gente pensar bem e for um pouco mais fundo na história, até que isso faz bastante sentido. Já que a Filmation do Lou Scheimer foi responsável entre 1974 e 1976 pela série em live action do Capitão Marvel e depois em 1981 pelo desenho animado do super-herói com o resto da família Marvel. E a palavra mágica Shazam transforma-se no Capitão Marvel, o poderoso campeão, combinando a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Olha, e quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vê que esse universo das criações dos super-heróis é realmente um universo bem curioso, já que o próprio Capitão Marvel tem uma história de bastidores com o Superman. Já que a toda poderosa DC Comics estava toda incomodada com o grande sucesso do Capitão Fraldinha nos quadrinhos antigos dele. E aí foi lá, meteu-lhe um processo na Fawcett Comics por plágio e a coisa toda acabou em acordo depois de, olha, anos de tribunal, o que praticamente levou a Fawcett à falência e a DC Comics a se tornar proprietária do Capitão Marvel na malandragem. Hoje ele é conhecido só como Shazam. Inclusive, a gente já falou bastante sobre isso no vídeo dedicado para as séries do Capitão Marvel e da poderosa Isis, então fica a dica se você ainda não assistiu. Bom, a gente sabe que muito do que a gente conversou no vídeo de hoje fica só no achismo, muitas coisas não têm confirmação, mas é bem legal a gente falar a respeito disso e conversar, afinal de contas, esses heróis até podem ser imitação um do outro, mas pra gente são únicos, já que cada um deles fez a nossa alegria de um jeito diferente, não é verdade? Então eu quero que vocês comentem aí se vocês concordam, se vocês não concordam que eles têm semelhanças ou até se tem outras semelhanças que a gente não falou aqui no vídeo, beleza? Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. E se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo, bora compartilhar e também, se ainda não conhece, conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.